eu sou Josiane, sou advogada e neste vídeo você vai saber sobre o casamento, os aspectos jurídicos que envolvem aí esse instituto tão bonito e que envolve tantas emoções. O casamento é um instituto muito antigo e ele sofreu muita evolução no decorrer da história. Por exemplo, aqui no Brasil, até 1889, enquanto o Brasil era Brasil República, o casamento somente era realizado de forma religiosa, ou seja, somente os católicos poderiam aí se casar. A partir de 1891, passamos a ter o casamento civil, que é mais ou menos como temos hoje. Mas naquela época, ainda sofrendo esses resquícios da questão religiosa, o casamento ele era uma sociedade indissolúvel, ou seja, não haveria aí a possibilidade de se separar. O casamento era para sempre nessa época. Mesmo após alguns anos, com aí a existência da lei do divórcio, os requisitos religiosos ainda eram muito grandes. Tanto que naquela época, no início, se tinha prazos muito longos para que deveriam aí ser cumpridos, para sim propor a ação de divórcio, tentando fazer com que as pessoas reconsiderassem e mantivessem aí o casamento. Se o casamento fosse dissolvido em razão da mulher, essa iria perder aí o direito aos alimentos e também perderia o sobrenome do ex-cônjuge, como penalidade em razão de ter querido aí se separar e ser culpada pelo casamento. Isso tudo a gente vê como um resquício da religiosidade da época e desse instituto ser protegido e intervido de forma tão direta pelo Estado, coisa que atualmente já não é tanto assim. O casamento é uma relação íntima de afeto. As pessoas têm livre liberdade de optarem pelo casamento. E a partir do momento em que elas optam pelo casamento, o Estado vem e chancela este casamento. Primeiro, por livre e espontânea vontade, que gera direitos e obrigações para essas duas pessoas, obrigações pessoais e patrimoniais. Além disso, a sociedade conjugal gera dois tipos de vínculo: o vínculo conjugal entre os cônjuges e o vínculo de parentesco, que vem aí a ter o parentesco por afinidade. Quando a pessoa se casa, ela substitui a sua certidão de nascimento pela certidão de casamento. E seu estado civil passa a ser de solteiro para casado. E se no curso dessa sociedade conjugal um dos cônjuges vier a falecer, o sobrevivente passa a ter o estado civil de viúvo. E se houver o divórcio, os cônjuges passarão a ter o estado civil de divorciado. Ou seja, a partir do momento em que alguém se casa, ela nunca mais voltará a ter o seu estado civil de solteiro. Solteiro é somente aquela pessoa que nunca se casou. Nós temos alguns tipos de casamento. O primeiro deles é o casamento civil, que é aquele casamento realizado perante o cartório. Ele é gratuito para quem declara a impossibilidade de arcar com as custas aí do casamento. É uma previsão constitucional. O casamento religioso com efeitos civis, ele precisa seguir certos critérios. É necessária a habilitação, como no casamento civil, e após o casamento religioso, o registro desse assento no cartório de registro civil. Casamento por procuração. Você sabia que há a possibilidade de se casar por procuração? Sim, basta fazer uma procuração por meio de um instrumento público, ou seja, registrado em cartório. Casamento nuculpativo. Isso mesmo, é quando uma das partes tem extremo risco de morte. Daí se faz esse casamento sem a presença do juiz de paz e sem a prévia habilitação. Mas é necessário, após 10 dias do fato do casamento, que as testemunhas atestem aí a validade perante a autoridade judicial. E se não tiver ocorrido a morte, é só concretizar o casamento. Casamento putativo.
É aquele casamento em que uma das partes estava enganada quanto aos impedimentos para a realização desse casamento. Então, uma parte agiu de má fé, por exemplo, já era casada, estava casada novamente, e uma outra parte agiu de boa fé ali diante daquele casamento, imaginando que estava tudo dentro das conformidades legais. Após a verificação desse vício, esse casamento aí é passível de nulidade. Casamento homoafetivo. Atualmente nós temos aí uma resolução do CNJ impedindo qualquer proibição do casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Então, sim, é permitido essa espécie de casamento homoafetivo. Casamento consular. Os brasileiros, estando no exterior, podem, perante uma entidade consular, se casarem. Casamento de estrangeiros. Se os estrangeiros vierem a fixar residência no Brasil, residência fixa, basta registrar essa certidão de casamento devidamente traduzida e juramentada perante a entidade aí consular. Conversão de união estável em casamento é uma previsão constitucionalmente prevista e antes ela tinha mais eficácia porque havia uma distinção entre a união estável e o casamento. A união estável para os casos de sucessão não possuía o mesmo tratamento que o casamento. Ocorre que o STF veio a declarar a inconstitucionalidade dessa distinção e atualmente a união estável e o casamento são iguais, têm a mesma eficácia, a mesma validade. Então, essa conversão da união estável em casamento se dá apenas por motivos mesmo de foro íntimo. Se dá com o pedido diante uma autoridade judicial e após o deferimento é só fazer o registro aí no assentamento civil. A data pode ser retroagida até o início da união estável, ou seja, o casamento fica com a data retroativa. A partir de que idade é permitido o casamento? O casamento é permitido após a maioridade civil. Então, após os 18 anos, é livre as pessoas, pela sua vontade, se casar. Mas nós temos a idade núbio, que vai dos 16 aos 18 anos. Nesse período, os adolescentes podem se casar, desde que com a autorização dos responsáveis, dos pais. No caso de negativa, há a possibilidade dessa autorização ser substituída por uma autorização judicial, mas nesse caso o casamento obrigatoriamente será no regime da separação legal de bens. Os menores de 16 anos não podem se casar, mesmo no caso de gravidez. Há os impedimentos ao casamento. Há os impedimentos absolutos, que são aqueles em que a pessoa não pode se casar com quem quer que seja. Por exemplo, as pessoas que já são casadas. Não há essa possibilidade de se casar novamente. E há os impedimentos relativos, que algumas pessoas não podem se casar com determinadas outras. Por exemplo, ascendente com descendente não pode se casar. Não há possibilidade de se casar com a sogra, com a nora, com o genro, tio com sobrinho. Esses são alguns exemplos em que há o impedimento do casamento. E como se dá o processo de habilitação ao casamento? Os nubentes, os noivos, precisam ir ao cartório pessoalmente, acompanhados de duas testemunhas, em que vão preencher ali o formulário, vão definir qual vai ser o regime de bens que irão adotar para o casamento, vão também apresentar o pacto antinupcial, se houver, e ali vão apresentar todos os documentos necessários para se verificar se há algum tipo de impedimento. Esse cartório escolhido será do domicílio de um dos noivos ou dos dois se eles morarem na mesma região. Fazendo isso, será publicado aí um edital que serve para que as pessoas da sociedade verifiquem se possuem alguma informação, algum motivo de impedimento e, assim sendo, se opor àquele casamento. Havendo oposição, os noivos receberão a ciência da ocorrência da oposição e terão a oportunidade de se defenderem dessa oposição. Após esse prazo,
será então marcado em dia, horário e local previamente determinado a celebração aí do matrimônio, do casamento. Essa celebração se dá por um juiz de paz que tem autoridade concedida pelo governo, pelo Estado, para sim fazer vezes a essa celebração, e ela é carregada de procedimentos formais, como feita em um local de portas abertas, para que se alguém quiser se opor tenha essa possibilidade. E também há a certificação da vontade de ambos os noivos. Ou seja, no momento em que o juiz de paz pergunta se é por livre e espontânea vontade que você quer se casar, a resposta tem que ser livre e espontânea. Não pode ter nenhum tipo de brincadeirinha, porque senão a celebração é aí cancelada e ninguém vai se casar. Casamento é um momento lindo, de muito romance, de muita alegria e carregado aí de muitos direitos e muitas obrigações que devem ser esclarecidas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e nos próximos dias vocês verão por aqui mais vídeos como esse trazendo esclarecimentos.